bem-vindos a mais um episódio do AnaCast Bate-Papo dos Negócios. O empreendedor de hoje tem uma história muito especial. Começou desde cedo e hoje está à frente de um negócio enorme e referência na nossa cidade. E hoje tem um peso ainda maior para mim, porque ele é o nosso patrocinador oficial do AnaCast, contador também da minha empresa, então é alguém que eu acompanho de perto e sei da seriedade e profissionalismo. Seja muito bem-vindo, Carlos Roberto da CR Assessoria. Muito obrigado, Ana. Tá, pode me chamar de Carlinhos. É o famoso Carlinhos. Carlinhos, hoje você vai compartilhar com a gente toda a sua trajetória, que eu sei que é longa, você começou desde cedo, né? Muitas pessoas da nossa cidade te conhecem, são seus clientes, mas é o que eu sempre falo, a gente conhece o que a gente vê, a gente não sabe os perrengues que passou, o início. Então, hoje é a sua chance de contar toda a sua história pra gente. Então, vamos começar pelo começo, né? Como começou a sua carreira profissional? Seu primeiro contato com o mercado de trabalho, como que foi? Antes da carreira profissional, tem que voltar um pouquinho para você poder entender quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito novo. Eu entrei na Mirim com 10 anos de idade. Caramba. Isso porque minha irmã tinha câncer e ela tinha acabado de falecer. Então eu não aguentava ficar dentro de casa. Então, para mim não ficar na rua, eu pedi para minha mãe me colocar na Mirim. Nisso lá dentro, eu fui me destacando lá dentro. Tinha uma graduação lá muito boa, que ele seguia parte como se fosse militar mesmo, sabe? Então tinha cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Nossa, que diferente. Diferente. E nisso eu estudei para cabo, passei, depois estudei para terceiro sargento, passei. E nisso daí apareceu a proposta de entrar no escritório. Aí me mandaram para lá, fui, fiz a entrevista, passei na entrevista. Tudo isso novinho. 10 para 11 anos, mais ou menos. Meu Deus. E comecei a trabalhar com 11 anos de idade, para fazer serviço de rua, tá? Então, eu pegava a bicicletinha e ia nos clientes, entregando documento, pegando assinatura, fazer serviço de rua. Nossa, e aí, antes disso, você não tinha tido contato nenhum com o mercado de trabalho. Foi o início de tudo. Eu tentei vender sorvete na rua uma vez, era Juju. Aí eu fui na cidade, não vendi um sorvete. E nisso, voltando para casa, um rapaz me parou. O que você tem? Eu falei, Juju. Aí ele não comprou e falou, fi, se bate aí, toma o Juju e fala que você apanhou na rua. Eu falei, imagina, não vou fazer isso não. Aí, só que era tudo meu, né? Eu que pedi para minha mãe fazer tudo. Você já estava atrás de um dinheirinho, de conseguir alguma coisa. Para ter alguma coisa. Que legal. Minha vida nunca foi muito difícil, minha infância. Então, eu queria um dinheiro. Sim. E também queria distrair minha cabeça, né? Pelo fato do ocorrido com a minha família. Tudo muito intenso para digerir ainda criança, né? Sim, muito. E aí você entrou no escritório e ficou esse período fazendo as coisas na rua? Isso, fazendo documento de rua. Entregando documentações, visitando o cliente, levando documento, levando cobrança, imposto, que na época eu não entendia o que era, mas eu levava, coletava a assinatura certinho, trazia no protocolo, caderninho de protocolo, tudo certinho. E quanto tempo você ficou nesse escritório? 22 anos. Nossa, uma vida. 22 anos. 22 para 23 anos. Mais e como foi você subindo, né, nesse escritório? Porque por quanto tempo você ficou sendo só essa pessoa que entrega papel na rua, as cobranças e tal? Como eu tinha muita força de vontade, Ana. Então, no meu primeiro emprego, você sabe mexer no computador? Eu falei, putz, nunca nem sentei na frente de um computador. Nossa. Aí, tá, então senta aqui que eu vou te passar um documento, você vai digitando. Aí sabe aquele famoso catar milho no teclado? Fui digitando, aí meu primeiro salário voltei, entreguei a metade para minha mãe, falei, isso daqui é para ajudar em casa, agora a outra metade eu quero que a senhora me matricula num curso de informática. Nossa, veio de você mesmo essa iniciativa. De mim mesmo. Aí sobrava para mim, na época eu lembro até hoje, que era R$70 o salário. Nossa. Era metade de um salário mínimo que eu ganhava, metade era para ela, metade no curso de informática, e me sobrava R$5 por mês. Era o que eu usava para comer uma coxinha, comer um lanche naquela época. E aí você começou o curso e aí foi desenrolando lá no escritório? Foi desenrolando. Até o trabalho era de segunda a sexta, mas no sábado eu pedia para ir para o escritório para me poder digitar, aprender a digitar rápido. Porque eu via o pessoal lá digitando rápido, mas eu não. Sim. Então eu queria digitar rápido. Eu pegava aquelas revistas
Pegava a matéria, colocava do lado e ia digitando. Errei muito, nossa, muito mesmo. Como foi todo para você sair de lá? O que aconteceu? Como que foi toda a sua carreira dentro desse escritório? Foi o seu único emprego antes de você ter o seu próprio escritório? Sim, meu único emprego. É, porque uma vida toda Uma também, vida né? toda ali, então, meu único emprego. Eu com 14 anos, eu me destaquei dentro do escritório. Comecei a atender 16 empresas sozinho. Então, Caramba. eu que fazia tudo da empresa. Passava depois pro dono, o dono revisava, mas eu que atendia essas 16 empresas sozinho. Nossa, e já estava dominando ali a parte contábil, assim, Já, né? parte escrita, contábil, a única parte que eu não mexia era departamento pessoal. Entendi. Uma área que eu gosto muito hoje, mas eu não mexia. Então, eu deixava para outro rapaz lá fazer. Mas a parte de escrita, da contabilidade, eu que fazia tudo. Nossa, e o que te fez permanecer nesse escritório por tanto tempo assim? Porque eu acredito que depois que você já pegou experiência, domínio, surgiram outras oportunidades, ou você mesmo olhava que você já tinha capacidade para estar em outro lugar. O que te fez permanecer lá? Não, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que era a convivência ali, que Sim. eu como dono peguei uma afinidade muito boa mesmo. E chegaram outras propostas para mim mudar. Já cheguei a mandar currículo para uma empresa grande aqui de Promissão. Fui chamado, depois na hora de ir eu recusei, porque meu patrão, não, eu vou te cobrir o seu salário que você estava recebendo lá. Afinidade, né? Sim. Então Caramba. sempre ele sempre ficava, não vou. Então sempre cobria, para mim poder ficar no escritório. E como foi para você sair de lá? Porque deve ter sido difícil, né? Ele veio a falecer. Com o falecimento dele, eu fiz a proposta para a família e comprei o escritório. Tá? Então, foi por causa do falecimento, uma coisa que me machucou muito, doeu muito, tá? Porque eu tinha uma afinidade, 22, 23 anos, não é um dia. Sim. Tá? Então, a gente tinha uma consideração muito boa um com o outro. E ele que te ensinou tudo. Ele que lá. me ensinou tudo. Caramba, então você entrou com 11 anos e por fim tocou o negócio. Toquei o negócio. Nossa, e como foi esse momento pra você? Porque antes você era funcionário, né? Eu imagino que por mais que tudo acontecesse muito rápido, de repente você se ver como dono de um negócio, assumir toda a responsabilidade, pra você foi difícil tomar essa decisão ou você já tinha isso em mente, ter o seu próprio escritório? Eu já tinha o desejo de ter meu próprio escritório, só que eu já estava partindo para outra carreira. Eu ia deixar a contabilidade, ia partir para o direito. No entanto, eu comecei a estudar, fiz o curso técnico de contábeis, depois a faculdade de contábeis, depois o curso de direito. E eu ia partir, só que no meio do curso ele veio a falecer. Nossa. Então foi um baque, assim. Sim. Entendeu? E com isso veio a responsabilidade de assumir. Conversando com a família, né? A família aceitou. Aí vamos tocando. Aí teve as mudanças, diversas mudanças ali. Sim, sempre tá se atualizando, Sim. né? E calma aí, vamos por partes, porque a sua história é uma história muito profunda, né? Intensa, é algo muito legal, porque é uma história de vida, é quase a minha idade, então eu acredito que aconteceu muita coisa. Por exemplo, com 14 anos você já estava dominando. Como foi quando você decidiu entrar numa faculdade de contabilidade, que você falou, não, eu vou levar isso pra minha vida? Porque você cresceu, tinha diversas profissões para você seguir, por mais que você já dominasse o assunto, né? Se eu te contar que eu não queria contábeis. Nossa. Minha vontade era seguir a área militar. Então, eu com 14 anos, eu sempre falava para ele, eu quero seguir carreira na aeronáutica. Então, veio a ESA, se eu não me engano é ESA, veio para cá, fez uma palestra nas escolas, eu fui, teve uma prova, eu fiz a prova. Se eu te falar que eu passei na prova, Nossa. a única diferença, minha mãe mudou de endereço, eu perdi a convocação. Caramba. Então, a convocação tinha um prazo de 30 dias Sim. para se me apresentar e começar a estudar dentro da ESA. Só que aí eu perdi. A mulher que mudou na casa foi entregar pra gente depois de 30 dias. Meu Deus. Não, aqui dali pra mim foi uma choradeira sem fim em casa, né? Por quê, meu Deus? Mas Deus sabe de todos os caminhos, né? Tudo em caminho de Deus. E como foi quando você, já que você não tinha conseguido se inscrever no prazo mesmo, se apresentar,
Como foi quando você decidiu seguir na contabilidade a ponto de fazer uma faculdade nessa profissão? Na verdade, eu não decidi, eu só deixei rolar. Fui ficando. Aí, com 17 anos, eu saí, terminei a escola normal e falei, não, agora vou fazer o curso de contábeis e eu quero ficar no curso de contábeis. Que legal. Prestei a faculdade, vestibular, passei, comecei a estudar, porém, um mês depois, minha mãe e meu padrasto se separaram. Nossa. Nisso daí, eu tive que assumir a casa. Então, eu com 17 anos, tive que assumir toda a minha casa. O que eu fiz? Tranquei a faculdade. Só que aí eu não fiquei assim, eu tranquei a faculdade e corri numa escola onde eu sabia que tinha curso técnico. Conversei com o diretor da escola, na época. Ele, não, eu vou abrir uma vaga para você, vou deixar você entrar e fazer o curso técnico de contabilidade. Nossa. Então foi tudo caminho de Deus. Saí Sim. de lá, entrei no curso técnico sem pagar nada, comecei a estudar. Em um ano tinha me formado em curso técnico. Nossa, então sempre buscando ali um conhecimento. Sempre buscando conhecimento. O difícil muito era o dinheiro para conseguir fazer os cursos, né? Sim. Mas a vontade tinha bastante. Nossa, eu falo que isso é até mais importante, né? Porque aí as portas vão se abrindo. Você precisa ter essa força de vontade. E visto de toda essa jornada, o que você, hoje, olhando para todos esses anos, acha que foi essencial para você naquela época? Naquela época, minha mãe ia me ajudar. Ela sempre te Sempre apoiava. me apoiava. Não, você quer isso, então vamos atrás. Você quer isso, então legal. vamos atrás. Isso com certeza faz total diferença, né? Sim. E então você fez o curso técnico e aí depois você conseguiu fazer a faculdade? Como foi quando você de fato... A faculdade, acho que se eu não me engano, veio depois de 6 anos. Nossa, então ainda levou um tempo. Levou um tempo, bastante tempo. E tudo isso você continuando lá no escritório? Continuando no escritório. E o seu patrão também te apoiava na formação para você de fato ser um contador? Sim. Ele sempre me incentivava. Ai, que legal. Então ele realmente te apoiou nessa profissão e criou essa carreira na sua vida, né? De certa forma. E como surgiu? Bom, você falou, né? Que a decisão de assumir o negócio foi por conta do falecimento dele. Isso. E o que mudou na sua cabeça quando você virou dono de fato? Veio o peso, né? Enquanto você não é dono, você tá ali, você faz seu serviço e vai embora. Quando você é dono, você está ali, faz o seu serviço, leva seu serviço para casa e a preocupação com os clientes, com os funcionários, porque ali não é só mais uma família, a minha família. É a família de todos que trabalham ali. Sim. Então, tem os clientes que você tem que dar o melhor para eles, fazer o seu planejamento tributário melhor para eles recolher menos tributos possíveis. E tem a família do pessoal que trabalha comigo. Então, a gente tem essa preocupação com todo mundo, né? E eu falo que muita gente que está de fora acha que é mil maravilhas, né? Ser dono. E não vê essa dificuldade, esse peso. Não, é diferente. O pessoal só vê o faturamento. Não, você trabalha, eu escuto bastante isso. Você só trabalha bem, né, no ar-condicionado. Mas quantas vezes passa em casa à noite, estou acordado, eu já não durmo bem. Meu sono, o celular vibrou, eu acordo. E a preocupação ainda que vem, fica difícil. Com certeza. E se você pudesse voltar no início da sua jornada, desde lá, quando você começou a se formar nessa área, o que você mudaria? Como você agiria diferente? Eu teria feito mais cursos, bastante curso. Então, eu acho que hoje eu faço bastante. Só, por exemplo, com essa reforma tributária que veio agora, eu fiz o ano passado 5 cursos seguidos. Nossa, então, muito bom. Eu teria feito mais cursos lá atrás. Teria aproveitado que antigamente tinha bastante cursos na cidade, hoje já não tem tantos. Sim. Mas teria aproveitado mais. Hoje eu acho que se limitou muito à internet, né? As pessoas deixam tudo pra internet e de fato não aproveitam. Tudo pro chat GPT. E hoje vocês atendem o Brasil inteiro, né? Vocês têm clientes espalhados por tudo. E o que mais te orgulha nessa trajetória? Olhando pro Carlinhos de 11 anos de idade. O que mais me orgulha é as indicações de clientes. Então, hoje eu atendo o Brasil todo, praticamente. E os clientes que me indicam.
Então, tá com uns 3 meses, mais ou menos, um cliente de Sergipe me ligou, por indicação de um outro cliente aqui do estado de São Paulo, que são amigos. Nossa. E me procurou para fazer a contabilidade da empresa dele. Eu até orientei ele, né? Você não quer ninguém, daí fica mais fácil, você tá mais perto. Não, Sim. Eu quero você porque foi indicação de um amigo próximo e me falou que você é bom no que você faz. Caramba. Isso você cria, você fica muito... Conseguir, né? Sim, consegui, então eu tô aqui. Sim. E fechei o negócio com ele. Então, é diferente lá, parte de municipal, prefeitura, órgão. Nossa, é muito difícil você conseguir falar, achar alguém que queira te ajudar. Mas, no fim, sempre dá certo. Nossa, isso deve ser muito gratificante, porque eu falo que o maior marketing do Brasil é o boca a boca. Então, é isso que nos prova que a gente, de fato, está no caminho certo, né? Sim. Porque o que eu vejo em você, no escritório, que muitos contadores, às vezes, pegam as empresas, mas vão passando para os funcionários. E você não, né? Você, por exemplo, no caso desse, você busca saber como funciona lá na cidade dele, você não passa para terceiros, né? Isso é muito legal, é um diferencial também. Sim, eu vejo primeiro, eu passo depois para os funcionários. Sim, depois que você já entendeu. Depois que eu já entendi o negócio, como funciona ali, eu passo praticamente, entre aspas, mastigado para o funcionário para ele dar continuidade. Com certeza, isso é um diferencial enorme. E qual é o erro financeiro mais comum que você vê os empreendedores cometendo atualmente? São 2 erros. Primeiro, tudo que entra da empresa é do dono da empresa, não. Parte de faturamento, mistura muito o patrimônio da empresa com o patrimônio físico. Sim. Tá, entrou 10 mil, não, tem 10 mil de lucro. Não é 10 mil de lucro. Você tem que tirar as despesas da empresa ali, fazer um planejamento tributário bom, fazer sua retirada pro Labore, porque o dono, ele nada mais é do que um funcionário da empresa. Sim. Então, ele tem que destinar o salário que ele vai tirar, não é tudo que entra na empresa que ele pode tirar. Então, entrou 10 mil, não, meu salário é 3, eu vou tirar 3. Ah, tô apertado em casa, vou tirar mais 2. Não, você tá apertado porque você gastou demais. Sim. Então, você tem que fazer o joguinho de cintura dentro da sua casa. Ah, eu tô gastando 6 e ganho 3. Não, tem alguma coisa errada dentro da sua casa, vamos diminuir. Acho que muitos têm essa visão, né? Vou pegar mais. Mistura, grande maioria mistura. E eu acho que isso também vem de muitos CLTs, né? Da vida toda. E aí, de repente, vira dono e vê um faturamento grande e fala, tô rico, estourei. E aí, comete tudo isso. É o maior erro. O meu escritório, eu tenho meu salário. O funcionário tem o salário dele. Sim. E eu não retiro mais do que aquilo. Sim. Posso me apertar em casa, porque pode acontecer um mês, ficar doente, gastou mais do que devia. Pode acontecer, mas você tem que ter sua reserva dentro de casa. Planejamento, estratégia da sua casa, né? Sim. E aí muita gente quebra nisso, né? Porque mistura. É até legal sobre isso, sobre quebrar, falir, porque eu falo que antes de ser empreendedora, eu achava que todas as empresas faliam por falta de vendas. E aí tem aquele discursinho, né, que o dono da empresa vem fazer na internet, aquele vídeo, nossa empresa deu certo, mas infelizmente vamos fechar. E eu olhava e falava, imagina, se tivesse dado certo, não teria fechado. Mas hoje, estando na outra cadeira, eu vejo que a falta de gestão leva à falência, né? Por mais que a empresa, de fato, esteja vendendo muito, a falta de gestão, o erro na contabilidade, você se perde nos números e aí o dinheiro entra e sai e você nem vê. Então, hoje, de fato, eu sei que existe, que não é só a falta de vendas que leva à falência, mas a falta de gestão, né? Sim. Que é o principal, eu acredito. O segundo é a contratação de funcionário sem o registro. Vou contratar por um mês para fazer um teste. Gente, faz o registro, contrata com experiência. Jeitinho brasileiro. Contrato de experiência, deu certo, não deu, findou ali, acabou. Sim. Agora, sem o registro, não. Sem o registro, se torna um funcionário normal. E se o funcionário sem registro quiser entrar na justiça, ele praticamente vai ganhar. E deve acontecer muito disso, né? Bastante. Eu acho que o brasileiro é viciado em dar um jeitinho brasileiro. Não, mas eu conheço, não vai fazer isso comigo não. E aí depois acaba se enroscando. Então, vou contratar para fazer um teste de 5 dias. Gente, o contrato de experiência ele tem um prazo de 90 dias, podendo ser renovado 2 vezes. Então, o que você faz? Você contrata
experiência, faz um teste com 5 dias. Contrato de experiência de 5 dias pode. Ah, então eu tenho até 90 dias, Até mas 90 deu uma dias. semana, eu não gostei, eu vi que não vai dar certo, eu posso dispensar. Você pode dispensar. Mas o que acontece? Você vai fazer o quê? Você contrata, eu quero contratar ele por 5 dias. Faz o contrato de experiência de 5 dias. Ah, você consegue fazer com essa data. Com essa data, de 5 dias. Entendi. Ah, eu quero com 20. Com 20. Olha, gente, até uma assessoria aqui, hein? Uma consultoria. Então, aí o que você faz? Ah, eu preciso de mais tempo para mim testar ele ainda, que eu não consegui ver a fundo. Você renova ele mais uma vez, por 10 ou 20 dias. Você só não pode ultrapassar os 90 dias. Entendi. Mas eu quero fazer um contrato de 20 dias dividido no meio? Pode, não tem problema. Caramba, de fato eu não sabia disso. Eu achava que era só 90 dias. Então, olha aí, é um ponto importante, porque isso impede muitos processos, né? Sim, a grande maioria faz o contrato de experiência de 45 e 45. Isso, já vi também, é verdade. Que daria os 90. E aí, quando encerra, você, ainda assim, você faz a rescisão, tudo certinho? Como que funciona quando encerra o contrato de experiência e você não quer contratar? A diferença do contrato de experiência é o aviso e a multa. Então, você contratou, ele fez o contrato de experiência, você vai pagar as verbas dele normal. Sim. Salário, 13º, férias proporcionais, normal. Só que aí você não vai pagar a multa, os 40% de fundo de garantia. E não vai pagar, não precisa pagar aviso. Aviso prévio seria mais um salário. Entendi. Pode encerrar ali E acabou. Entendi. Nossa, de fato, é algo que eu acredito que muitas pessoas não saibam. Acho que... Não sabe, vou contratar, mas tem gente, eu já ouvi... cliente, não, mas ele está como contrato de experiência comigo. Mas como? Se não está registrado. Só no boca a boca. Então ele se torna um contrato indeterminado. Sim. Se sair dali, tem que pagar os 40% e o aviso, normal. O contrato de experiência, ele é no CLT também? Tem que estar o registro no CLT? Sim, o contrato de experiência é registrado. É um registro Entendi. normal. Aham. Vou ficar com ele. Preciso fazer alguma coisa? Não, só para dar continuidade no contrato. Entendi. Quando é que o empreendedor precisa parar de se virar sozinho e finalmente buscar um contador? Eu acredito que muita gente deve chegar para você já numa bola de neve, que quis teimar que dava conta sozinho, e até que chegou num ponto que aconteceu algo desagradável e aí de fato buscou, quando já tinha uma bucha, né? Desde o início, mano. Desde o início, vou abrir uma empresa. Então, de fato, o essencial é desde o essencial, começo. porque o que acontece? Ele vai ter que fazer um planejamento. Eu me enquadro numa empresa no MEI, me enquadro num Simples Nacional, me enquadro num lucro presumido, num lucro real, e ver qual que é o melhor para ele pagar menos tributos. Porque hoje a carga tributária do Brasil é muito alta. Então você tem que ter um planejamento para você pagar menos. Então tem gente que abre, não tô nem aí, vai tocando, até a hora que a receita pega. Sim. Aí, às vezes, é tarde demais, né? Porque às vezes é uma multa muito grande. Então, você atende todo esse público, desde uma moça que deseja começar como manicure. Ela chega lá, olha, como que abre um CNPJ? Ela já pode ir lá no escritório Normal, e vocês a gente vê o faturamento dela. O faturamento meu é até, vamos dar um exemplo do MEI, até 6 mil por mês. Não, beleza, abre um MEI. Fica no MEI, não tem problema nenhum. Você recebe tudo na PJ e depois você transfere para o MEI. Pronto, para a pessoa física, desculpa. Então, recebi no PJ, depois transferi para a pessoa física, beleza, casou a declaração dela. Tá tudo legalizado, Sim. né? Agora, se ela receber tudo direto na pessoa física, aí o imposto de uma declaração de imposto de renda é 27,5%. Sem abrir um CNPJ. Nossa, eu acho que muita gente deve fazer isso, né? Não, principalmente microempreendedores. Pessoas pequenas, assim, que começam prestando um serviço, sobrancelha, unha, deve achar, eu não preciso de CNPJ. Não preciso, mas hoje a Receita Federal vai começar a fiscalizar tudo isso. Então, vai ter lá um que a gente chama de Split Payment, que vai começar a fiscalizar as contas bancárias. Então, vai ter hoje eu vou deixar de pagar imposto? Não. O imposto vai ser destacado na hora, dentro do banco. Caiu na conta, vai ser tirado fora. Sim. Então, vai ficar livre sem o pagamento de imposto. Então, pagou o imposto, o que sobrar é seu. Nossa, eles vão já deixar automático. Automático. Isso será implementado no próximo ano? Ou já começou? Ele vai começar a ter teste a partir de 2027. Até 2033 vai estar 100% implementado. Nossa, e aí muita gente vai ser prejudicado, né? Quem não começar a se planejar o quanto antes. Sim, bastante.
Caramba. Inclusive, os testes do Split Payment, que já começaram esse ano com 45 ou 46 empresas, não lembro de cabeça, e para ser implementado até 2033. Nossa. Então, caiu dinheiro na conta lá, R$1.000. Desses R$1.000, 200 é imposto, vai ficar livre os R$800. R$200 já vai ficar retido, como se fosse um funcionário que trabalha numa empresa que tem a retenção do imposto de renda. Nossa, então numa dessa, muitas pessoas não vai mais conseguir dar o jeitinho brasileiro de burlar os impostos, né? Não vai conseguir mais. Nossa, e falando nesse assunto, existe uma forma legal de pagar menos imposto? Planejamento tributário. Ah, Tem que fazer um planejamento, ver sim. a melhor forma de você pagar menos imposto, aí nós vamos seguir pelo aquele caminho. Comecei a faturar hoje muito. A grande maioria começa no Simples Nacional. O Simples Nacional, comecei a faturar muito nele, o planejamento já começa a atingir. Aí a gente muda de Simples para uma empresa de lucro presumido ou lucro real, se for necessário. Eu vejo que muita gente continua, né? No Simples, Muita gente paga continua bem no mais Simples, imposto. paga bem mais. Paga pra ver, né? Porque se buscasse ajuda. Mas é a questão disso que eu te falei. Às vezes, muito contador só tá lá, não preza pelo cliente no sentido de, olha, eu tô acompanhando seu faturamento, vamos marcar uma reunião, vamos fazer um planejamento. E aí fica nessa, o cliente acaba pagando mais imposto sem saber que tem um outro caminho para ele, né? Sim. Às vezes o contador liga pro empresário, vamos marcar uma reunião para tentar estudar, a pessoa não tá nem aí. O próprio empresário. O próprio empresário continua levando, entendeu? Entendi. Então, aí a gente começa a ficar com as mãos amarradas. Sim. Vamos falar assim. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Nossa, então lá vocês fazem esse planejamento e Sim. acompanha o faturamento do negócio para tentar mudar de caminho e pagar menos imposto. Sim. Até esses dias eu fiz um estudo, tá com uma semana mais ou menos, de um cliente, para ver se compensava mudar ele para outro regime. E no momento não compensa, porque no outro regime ele iria pagar mais imposto. Uhum. Então a gente manteve ele no regime que está, até ver se o faturamento aumenta ou não, para ver se compensa mudar futuramente. Que legal, eu acho muito legal isso, porque a gente já está preocupado com tanta coisa e a gente não entende, né, da reforma tributária, disso, daquilo. Então, a gente tem alguém para confiar, para analisar o nosso negócio e ver qual caminho é mais viável. E o que você diria para aquele empresário porque assim, nesse ano nós tivemos muitas novidades tributárias, né? É um cenário aí que de certa forma é assustador se a pessoa não tiver um planejamento, e muitos empresários estão desanimados, né? Acha que não vai conseguir, que vai estar perdendo dinheiro. O que você fala para esse empresário que olha para esse cenário de 2026 e para o futuro com a reforma tributária e não vê uma saída, não vê uma solução? Planejamento. Tudo está voltado ao planejamento tributário. Porque sempre tem uma saída. Por mais que haja muito imposto hoje, às vezes vai precisar elevar um pouco o preço do produto dele. Sim. Tá? Porque às vezes está tendo ganho, mas não o suficiente para se manter. Então vai ter que elevar, cortar a despesa e ver o planejamento tributário, ver qual carga ele se encaixa melhor. Então, de fato, quem não fizer um planejamento tributário tem grande risco de quebrar, né? Sim, sim. Nossa, eu acho que ainda esse ano muitas pessoas não conseguem ter a seriedade que é isso, né? Até chegar uma O pessoal acha muito o seguinte, Ana, o contador só faz guia. Cobrança do Estado. Então, Sim. O que acontece? Não, ele só faz guia, ele está a favor do Estado. Não, a gente está ali para ajudar o empresário. Sim. Muita gente não tem essa visão. Só que a gente depende do empresário também. Entendeu? Se o empresário não quiser, a gente não consegue fazer nada. E eu acredito que depois que dá ruim, muita gente deve culpar vocês, né? Sim, sim. Por que você não viu isso? Por que você não ficou de olho? Bastante, viu? Bastante. Nossa. E hoje, como que funciona o atendimento nacional de vocês? Por exemplo, eu sou de outro estado e eu quero marcar, vocês marcam uma reunião online e aí você faz aquilo que você falou sobre o cliente lá de outro estado, você estuda o imposto daquela cidade? Sim. O que acontece? Geralmente a pessoa liga, tá? Aí eu marco uma reunião com ele, ou seja, online ou até mesmo por telefone. Aí vai depender muito da pessoa, tá? Tem gente que não gosta de online, então vai no telefone mesmo. Aí eu pego o faturamento, faço uma entrevista com ele, faturamento, o que ele vende, para onde que ele vai vender,
e verifico a melhor forma para ele, tá? E uma coisa também que você citou e eu esqueci de abordar é sobre o direito, porque hoje você é formado, né? Sou formado. E você sentiu diferença de conhecimento, o impacto que isso tem hoje no seu conhecimento com os clientes? Por exemplo, eu acredito que não são todos contadores que são formados em direito, né? Não. Então isso é um diferencial muito grande no meio da sua experiência com cada cliente, né? Sim, porque o que acontece? A gente já tem a visão jurídica do caso. Então, o que vai acontecer no caso... Vamos dar o exemplo do contrato de experiência. O contrato de experiência não tem registro. Ele já é um contrato indeterminado. Entendeu? Nos olhos do juiz, eu contratei ele com registro. Mesmo se a pessoa entrar, está registrado, muda o olhar. Sim. Não, contratei ele, mas não tem registro nenhum. Ele entrou na justiça por causa do contrato. O juiz já vai olhar de outra forma. E sobre o direito, que é um diferencial hoje lá para vocês, em questão de experiência e conhecimento, quando que surgiu esse interesse em você em estudar direito? Então, Bia, eu sempre quis fazer direito também e eu comecei a buscar de Deus, tá? A minha esposa, na minha época era namorada, ela falava, por que você não faz direito? Eu falo, não tem condição de fazer direito, não tem nem cabeça, nem tempo para fazer direito. E ela, não, você tem que fazer direito. Aí eu comecei a buscar de Deus. Aí, Senhor, me dá sinal. Aí eu pedia sinal, vinha uma senhorinha da igreja, a hora que no final, você é advogado? Nossa! Eu falo, não, ainda não, sempre falava, ainda não. Já tava ali os sinais. Sim, aí vinha sinal, aí eu comecei a buscar. Busquei de Deus, aí tá. Aí um dia no escritório nós precisamos contratar um advogado de outra cidade, tá? Esse advogado foi meu professor na faculdade, o Pancotti, e nós tivemos uma reunião na prefeitura. Na época eu era funcionário ainda do outro escritório. Tudo isso acontecendo, você ainda estava no escritório? Estava no escritório. E nessa reunião, antes da reunião, o meu patrão na época pegou e falou, esse daqui quer fazer direito. Aí ele olhou para mim assim, e por que você não faz? E eu já travei, né? Aquele jeitão dele. Ele, você está esperando o quê? Dinheiro? Como se estivesse pregando para mim ali, está esperando dinheiro para você fazer? Eu vou contar a história do meu pai. Aí ele contou a história do pai dele, que o pai dele veio da roça, não tinha dinheiro, chegou a desembargador TRT ali em Araçatuba. E foi dali que deu a alavancada, né? Você pensou, eu preciso começar. Preciso começar. Aí tá, prestei a faculdade. Por incrível que pareça, teve 2 inscrições minhas no vestibular. Nossa. Aí a hora que eu prestei o vestibular, nós pegamos uma amizade, que eu e a minha esposa foi comigo. E ela pegamos também amizade. fazia? Ela fez direito comigo também na mesma sala que eu. Nossa, só que ela entrou um semestre antes, eu entrei um semestre depois. Nossa. E a hora que eu prestei o vestibular, eu peguei amizade com um rapaz lá. E esse rapaz ficou com o meu número, falou, você vai conseguir e eu vou ligar pra você. Aí tá. Aí ele pegou e me ligou no dia. Falou, Carlinhos, infelizmente você não conseguiu. Aí, aqui dali pra mim, eu falei, putz, já desabei, né? Acabou, não vou fazer mais. E aí eu entrei pra dentro, eu tava na casa dela na época. Entrei pra dentro, aí meu telefone tocou de novo. Tinha falado pra ela, só que antes de eu entrar pra dentro, eu olhei pro céu assim e falei, Senhor, você prometeu pra mim. Aí, nisso eu entrei. A hora que eu entrei, aí meu telefone tocou de novo, ele me ligou. E falou assim, Carlinhos, eu não sei o que aconteceu, mas você tinha 2 inscrições. E eu olhei na inscrição errada, você passou sim. Nossa. Eu falei, senhor, aí beleza. Aí vai começar a estudar. Eu saí do escritório 5 horas, meu horário era 5h30. Eu diminuí meu horário de almoço para poder sair às 5. Para pegar a van 5h15 na porta de casa. Não era aqui perto? Não era em Lins, era em Araçatuba. Então, andava praticamente 100 km por dia para poder estudar. Chegava tarde também, né? Chegava tarde. Eu saía daqui 5h15 para estar lá às 7.
Aí nós saímos de lá às 11 da noite para eu chegar na minha casa meia-noite e meia. Caramba, e no outro dia cedo e No outro trabalhar dia de cedo novo. ia trabalhar de novo. Mas o que acontece? Eu chegava em casa, eu não ia só jantar, eu ia revisar a matéria do dia. Então eu ficava estudando até 1h30, 2 horas da manhã. E revisava de novo. Nossa. E assim foi por 5 anos. Só que o que acontece maior aí é que eu não tinha condição nem de pagar a faculdade. Então no primeiro dia já estava indo lá pedindo bolsa. Aí eu pedi bolsa, na época, não vou lembrar o nome dela. Não, mas você não pode, você já tem uma faculdade. Aí eu expliquei para ela, fui contar a minha história para ela, de como eu consegui fazer contábeis. Ela, não, eu vou ver e depois te falo. Aí no outro dia eu estava lá de novo. Deu certo. Tava persistindo. Persistindo. Aí nisso daí eu consegui 50% de bolsa. Nossa, já ajuda pra caramba. Já ajudava, né? Só que aí o que acontece? Eu tinha que pagar a van, que não era barato, Sim, e mais a metade da faculdade, que faculdade de Direito também não é barato. sim. E você ainda ajudava em casa, né? Nessa época eu já estava morando sozinho. Ah, nossa, então aí já é o Então- custo todo seu. O custo era totalmente meu. Caramba. Então, aí ficava, nesses valores, um mês pagava uma coisa, outro mês pagava outra, e assim foi, durante 5 anos. Graças a Deus, não saí da faculdade, não devia R$1, mas saí. Nossa. Aí vinha o dilema antes, né, que você sai da faculdade como bacharel de Direito. Sim. Você tem que prestar o exame da OAB. Tá. Até uma parte interessante que eu falei, caí na mesma sala que a minha esposa, a gente conversando, já tinha fechado as inscrições para fazer o exame, a gente estudando ainda. Eu falei para ela, vamos prestar? Ela, não, para quê? Nós nem estudamos, não, vamos prestar só para ver como é que é. Ela, não, vou prestar nada não. Não, vamos prestar, a gente dá um jeito, arruma o dinheiro e vamos prestar. Os dois prestou, tá? Na verdade, eu não poderia ter prestado, porque eu estava no meu 8º semestre, então a gente só pode prestar a OAB no 9º semestre para cima, então 9º e 10º semestre. Ela já estava no 9º, apesar da gente estudar na mesma sala, mas ela já estava no 9º. E nisso daí, ela passou. Eu fiquei por uma pergunta. Então, né, que ela passou, ela nem tinha conferido o gabarito dela. E eu já tinha conferido o meu e batia na tecla. Não, você conferiu o seu? Não, não passei, nem estudei. Não, você conferiu o seu? Não, não. Aí a hora que foi ver, ela faltava um mês para a segunda prova, ela tinha passado. Nossa. Aí foi a correria dela para estudar, para poder fazer a Sim. segunda prova. E quantas fases são da prova da ordem? São 2 fases. Uma objetiva e a outra prática. E aí ela passou e... Depois de ter passado na objetiva, ela foi estudar para a prática, né? Aí estudou e, graças a Deus, passou também. Ai, que bom. E aí no próximo semestre você fez novamente? Isso, aí no 9º, aí eu prestei e passei. Caramba, que legal. Só que aí da prática, a gente tem que estudar muito. Porque a gente escolhe o tema, né, que quer. E você tem que fazer a petição. Olhar o que vem da pergunta, identificar o contexto deles, para você montar a sua peça. Nossa, e é muito admirável saber toda essa história, porque é um esforço muito grande, né? Trabalhar, estudar, e você poderia estar confortável ali na faculdade de contabilidade já, e você quis ainda mais adquirir mais conhecimento. E você pensou em algum momento em advogar, depois que você se formou? Sim, sim. Eu saí da faculdade, já corri, fiz minha inscrição na OAB, tá? E peguei caso, já fiz você defesa. já advogou, então. Então, eu tento fazer os dois. Então, a parte contábil e advogo. Hoje você ainda pode, sendo contador e advogado? Sim, não tem problema nenhum. Mesmo se for seu cliente, você pode? Geralmente, quando é cliente, eu já não pego. Eu tento Entendi. pegar quando não é. Mas lá no escritório você tem a sua esposa também, né? Que tá na Sim. parte... Ela já está na parte jurídica. Então, o que Nossa. acontece? Se aparece um caso lá, eu pego e direciono para ela. Isso é muito legal, um diferencial de vocês também, né? Sim, sim. E atualmente, uma dúvida que eu acredito que o nosso público que esteja nos assistindo, muita gente, porque a gente tem aqui telespectadores desde grandes empresários até, como eu te falei, aquela moça que faz unha, que faz sobrancelha, que faz um docinho. Hoje ainda vale a pena ser MEI?
A pessoa pode começar com MEI, tá? Então, É um porta de entrada. sim, ela foi feita para isso. Ah, não tenho condição de abrir uma empresa grande. Ah, abro um MEI. E dali você começa a ter o seu faturamento, verificar se há possibilidade de contratação de mais funcionários ou não. Ah, vou contratar, preciso de 2, 3 funcionários na empresa. Aí automaticamente você tem que deixar de ser MEI, porque o MEI só permite um funcionário, tá? E ir para uma empresa normal. A empresa então normal, a gente ainda tem direito a um funcionário estando isso. no MEI. Estando no MEI, você pode registrar uma pessoa. A Entendi. empresa normal você pode registrar mais, aí vai muito. Simples, lucro presumido ou lucro real. Entendi. E eu estando no MEI, vamos supor, eu faço unha, quero chegar lá pra você, não faço a mínima ideia de nada disso. Aí eu falo, olha, meu faturamento vai ser uma média de 3 mil por enquanto, por mês. Aí eu abro um MEI. E como funcionam os meus direitos? Por exemplo, engravidei ou me acidentei. Eu tenho direito, eu tenho que contribuir à parte? Como que funciona essa parte? Dentro do recolhimento do MEI, que a gente chama de DAS, já tem os recolhimentos do INSS. Então, você começou a recolher, você já está segurado dentro do INSS. É claro, a gente tem que verificar os requisitos do INSS também. Que não é porque você está ali no primeiro recolhimento que você já tem direito ao afastamento. Não, a gente tem que verificar se você tem recolhimento anteriores. Sim. Então, tem os requisitos do INSS também. Entendi, mas é legal porque ainda estando no MEI eu tenho os meus direitos, né? Sim. Vamos supor, faz 2 anos que eu sou MEI, eu consigo ainda ter os meus direitos se acontecer algum acidente ou em caso de gravidez. Sim, aí você consegue fazer o afastamento pelo INSS normal. Que bacana. E quando é o momento de sair do MEI, mudar o regime tributário? Eu comecei a comprar muito, meu faturamento aumentou, minha contratação de funcionários, estou precisando de mais de 2 funcionários. E você já começa a fazer a mudança. O que a gente tem que olhar também é se dentro do MEI você tem aquela questão de, comprei um produto fora do estado, sou obrigado a pagar o diferencial de ICMS? Sim, você é obrigado. Você tem que fazer o recolhimento de ICMS. Sim. Comprei um produto que às vezes te dá um retorno de ST. Então, a gente começa a analisar tudo isso. Os produtos a gente olha pelo nome? Não. A gente olha pela classificação dele, NCM e o CFOP, para ver se você consegue ter retorno disso daí ou não. Nossa, que legal ver você falando assim, porque eu acredito que a gente tem um contador e a gente não usufrui de todo esse conhecimento, né? A gente só manda e realmente só guia. É só guia. O mal é que todo mundo acha, o contador só me manda guia. Sim. Então, como é que eu posso te dizer? A gente vê a gente como um cobrador do Estado. Na verdade é essa. E sendo que vocês podem ajudar. Vamos supor aqui um exemplo, porque, como eu te falei, tem MEI até grandes empresários que nos seguem. Vamos entender na prática o que é o seu serviço. Hoje eu chego para você com uma empresa faturando aí 80 mil por mês, porém totalmente bagunçada na parte fiscal e tudo. O que você faz? Qual é o primeiro passo? Por onde começar? Primeira coisa, eu vou pegar, se tiver uma contabilidade, né? Eu vou pedir os livros antigos, as escritas. A escrita que eu falo é o quê? Nota de entrada, nota de saída. E verificar item por item, tá? Porque pode acontecer do seguinte, nessa nota de venda que você tem, numa classificação sua, você tem ST. O ST é um crédito que vem de substituição tributária. Então, esse crédito pode ser abatido em outro imposto. Aí a gente começa a verificar tudo isso. Eu vendi um produto, não gerei crédito, mas eu tinha um crédito lá do ST que eu posso ser abatido no ICMS que eu estou vendendo para fora do estado. Beleza, a gente já faz o abatimento. Funcionário, verificar se os funcionários estão registrados corretamente. Não está registrado, não está de acordo com a convenção coletiva deles. Fazer o registro, para evitar uma futura ação trabalhista. Então, é que nem eu falo, o direito ele veio para me agregar nessa parte contábil. Então, eu utilizo muito para ação trabalhista. Sim. Apesar de não atuar na área trabalhista, eu olho muito essa parte, tá? Ver os custos que a pessoa está gastando. Às vezes ela está gastando demais, ver as despesas dela.
Às vezes você está tendo uma despesa ali desnecessária. Ah, dá para economizar nisso, economizar naquilo outro. Sim. E através disso, eu já quero até te perguntar, como hoje um contador, ele ajuda um empresário a lucrar mais? Porque a gente já sabe, já deu para entender nesse episódio que vocês ajudam ele a economizar, de certa forma a lucrar também, né? Porque Sim. o lucro vai aumentar. Mas o que vocês conseguem, às vezes alguma coisa que ele não precisa pagar, o que hoje vocês conseguem fazer para que ele fature mais, lucre mais, desculpa? Vamos atrás de fornecedor. Me passa a lista, a gente vai olhando qual que consegue comprar produtos mais baratos. Entendeu? Para ter o quê? Uma margem maior na venda. Então, vamos supor, um fornecedor que ele comprava lá, pagava 15, ele acha outro por 13, já é uma diferença. Sim. Entendeu? Aí ele consegue jogar essa margem na venda dele e o lucro dele ser maior. Então, vamos lá, Bia, para você ter um exemplo, aqui na minha cidade, um órgão de classe mandou uma notificação para a prefeitura exigindo a filiação dos representantes comerciais e de vendas para se filiar ao sindicato deles. Vamos falar assim, um órgão de classe. E quem não tem o olhar jurídico, tá, iria passar batido isso daí, iria ter que começar a fazer o recolhimento, porque eles querem a filiação para começar a contribuir com eles. Tá? Nós olhamos, fui pesquisar, achei diversas jurisprudências falando que não é obrigado. Aí o porquê que não é obrigado? Porque eles utilizam de uma lei antes de 88. E a Constituição de 88 fala o seguinte, que para você ser filiado a um órgão de classe, você tem que ter uma formação técnica. Nem no caso a OAB, o CRC, psicólogo, dentista, tudo tem formação técnica. O representante comercial não tem. Então, ele não tem a obrigatoriedade de fazer a filiação. E eles queriam exigir uma obrigatoriedade? Sim, para eles começar a receber uma anuidade. Então, Nossa. todo ano eles teriam que pagar, se eu não me Sim. engano, 600 a 800 Sim, reais. como se fosse a carteirinha mesmo. Como se fosse uma carteirinha. Sim. Então, como ele não tem, aí nós entramos com um pedido na prefeitura. A prefeitura analisou o nosso pedido e acatou o pedido nosso. Então, Nossa, que conquista, hein? não, é uma conquista enorme. Então, isso daí não beneficiou só os meus clientes aqui da cidade. Beneficiou os clientes de outros escritórios também. Então, quem tem representante comercial de vendas foi beneficiado através da conquista nossa. Nossa, que legal. Então, isso é um exemplo extremamente na prática que mostra o seu olhar jurídico e que é o que você falou, não vai afetar só vocês. Isso afetou todas as pessoas, Afetou né? todo mundo. Nossa. Até na época eu liguei para um rapaz de outro escritório, perguntei se ele tinha recebido, ele falou que não tinha recebido ainda e logo em seguida passou 1 mês, 2 meses, ele mandou mensagem no meu WhatsApp, Carlinhos, você recebeu a notificação? Aí eu respondi que sim, tudo. E aí ele ia dar uma olhada lá também para poder fazer da mesma forma, ver se conseguiria ser liberado lá também a obrigatoriedade da filiação. Sim. Caramba, que conquista. Muito legal ver tudo isso e olhando para toda a sua trajetória, porque é uma história incrível e que muita gente, talvez até a nossa geração, a minha geração, seja um pouco resistente, não teria essa força de vontade, essa persistência. O que você fala para os jovens de hoje que às vezes se coloca limitado perante uma dificuldade, porque você passou na prática, né? Muitas dificuldades, desde cedo, desde o primeiro emprego. Então, para aquele jovem que não tem, às vezes olha para a realidade de hoje e vê que não é possível, porque você saiu dessa realidade, né? Talvez você poderia não enxergar caminhos vivendo naquela realidade, mas olha hoje tudo que conquistou, escritórios, funcionários. Então, o que você fala para esse jovem que está nos assistindo e sonha empreender, mas não tem condições hoje? É a persistência. Tem que persistir. Não tenho condição nenhuma. Não, vai estudar. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas que na minha época. Na minha época, se eu quisesse estudar, eu tinha que ir na biblioteca municipal. Hoje você tem uma biblioteca dentro de casa. Você pega o celular ali, você acha de tudo. Vou assistir um cursinho no YouTube, você acha. Quero um cursinho de finanças, você acha. Cursinho básico, você consegue. Então é a persistência. Hoje essa molecada fala, não tenho nada. Gente, imagina, você tem um baita de um celular simplesinho, até o mais moderno, você consegue acessar o YouTube ali e assistir.
Com certeza. E a última pra gente encerrar que eu pensei agora, sobre você acha que é necessário um empreendedor saber de números ou saber o básico da contabilidade ou não? A gente pode focar ali em vendas, na parte de gestão e deixar isso para vocês? Ou você acha que é essencial a gente saber pelo menos o básico? Se ele saber o básico já ajuda bastante, tá? Mas não há necessidade não. Sim, Tá. tendo um contador, a gente pode ficar tranquilo nessa parte, Sim, né? até porque o contador ele vai achar o melhor para ele pagar menos. Tá? Nossa função, na maioria das vezes, é isso. Eu quero achar o menor cenário que ele pague menos imposto. Então, eu quero que ele lucre, não quero que ele tenha prejuízo. Hoje a gente tem um sócio oculto, que é o Estado. Tá? Então, independente, eu vou abrir uma loja. Você pode abrir a loja que você já tem que ter na cabeça que você tem um sócio, que é o Estado. Sim. Tá? Então, aí entra o contador. Eu vou fazer com que ele recolha menos imposto para que ele tenha um lucro maior. E uma coisa, pessoal, que eu acho muito interessante falar é que vocês devem estar se perguntando como que vocês fazem essa análise do faturamento. Eu sou cliente, né, da Serra Assessoria e eu acho muito bacana que vocês têm um sistema, né, que a gente vai adicionando a entrada, a saída, a gente consegue ver ali o nosso caixa. Fala mais sobre isso para o pessoal entender, que eu acho um super diferencial do escritório de vocês. Então, a gente tem esse sistema que foi desenvolvido pela CR, assessoria ali, pela minha equipe. E esse sistema, você alimenta ele, como você já disse, e aparece para nós. Então, consigo retirar lá relatório de entrada, relatório de saída e verificar como se fosse um livro caixa e verificar onde que você pode economizar. Que legal. É um diferencial, né? Porque eu acredito que muitos escritórios não se preocupam com isso. E vocês acabam resolvendo a dor do cliente. Porque, por exemplo, o microempreendedor, eu digo por mim mesmo, é muito difícil ter esse controle. Se você não usa um sistema, é muito difícil. Você deixa... Geralmente a pessoa quando começa, ela começa com um caderninho. Vamos anotando no caderninho. Não, para quê? Já tem computador, vamos liberar o sistema. E a pessoa já vai lançando ali. Eu quero ver o relatório que eu comprei, que eu gastei no final do mês. Beleza, e vai ali, relatório, tira completinho. Então foram vocês mesmo que desenvolveram tudo? Sim, a gente desenvolveu. Que bacana. E por aqui ficamos, mais um episódio do AnaCast, bate-papo enriquecedor de hoje, conhecendo toda a história da CR Assessoria Contábil. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. E o Carlinhos, ele atende todo o Brasil, então aonde quer que você esteja, ele presta os serviços dele também para sua empresa. Nós deixaremos as redes sociais todas na descrição. E comente aqui qual será o próximo empresário que você quer nessa mesa. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Até mais.